Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos juntos novamente no seu televisor. Espero que você ligue para alguém, porque dá tempo de ainda assistir o programa, ouvir a mensagem e logo em seguida ouvir a mensagem do pastor Davi Silveira. Ele é pastor da nossa igreja de Jacarepaguá, Rua Barão, 873, pertinho da Praça Seca, praticamente na Praça Seca. E pastor Davi tem sido um moço usado por Deus, cheio do Espírito Santo, e eu espero que você possa ser muito abençoado neste programa. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu vou bater um papo com a Zila de Carvalho. Ela é pedagoga, mas nós vamos falar sobre fé, sobre como uma experiência de fé na sua infância, uma cura maravilhosa que ela viu na vida de sua mãe, influenciou toda a sua caminhada de fé com Jesus. Tudo bem, Zila? Tudo. Então, Zila, você foi uma menina já que Deus deu a bênção de ter sido criada assim no Evangelho, não é verdade? Nós fomos criados no Evangelho desde pequenos, meus pais, meus avós, a família toda, meus tios, os parentes todos, nós fomos criados no Evangelho desde pequenos, mas nós tivemos uma dificuldade muito grande. Minha mãe veio do Nordeste para cá, aqui ela conheceu meu pai, se casou, mas quando minha mãe chegou aqui no Rio de Janeiro, ela estranhou muito o clima. E ela teve um resfriado mal curado, que aí desenvolveu uma bronquite, e essa bronquite foi se agravando a cada inverno que tinha no Rio de Janeiro, ela não estava adaptada. E olha que o inverno do Rio de Janeiro é bem ameno, né? Pois é, mas comparando com o Nordeste... E aí ela ficou muito sensível, né, a isso, e houve uma piora significativa, e ela desenvolveu uma doença chamada asma brônquica, e aí ela começou a fazer um tratamento, só que havia uma piora significativa a cada ano que ela ia tendo as crises. Foram 15 anos muito difíceis. E então a minha mãe, quando chegou um período que ela já estava com o organismo muito viciado nos medicamentos, os médicos disseram para o meu pai: olha, não tem cura. Não tem cura. O organismo dela já está muito viciado nos medicamentos, não estão fazendo mais efeito. Alguns desses medicamentos afetam o coração, né? Afetam o coração. Não sei hoje, mas antigamente afetavam. Mas ela tomava aminofilina, que era um medicamento muito forte e causava um taquicardia, ela se sentia muito debilitada, e as crises eram tão fortes que meu pai tirava ela de dentro de casa, ela dormia no quintal de casa, debruçada numa mesa, para ela poder respirar um pouco, porque quando fechava a casa ela tinha a sensação de que ela estava abafada e não ia conseguir respirar. Um dia desses ela já estava sofrendo muito, porque estava uma crise de 15 dias, e ela sem comer direito, sem dormir, e ela, de madrugada, ela acordou com aquela crise, meu pai tirou ela de dentro de casa, meu pai constantemente reunia os filhos e nós orávamos em volta da cama, e aí então ela, com aquela crise muito forte, ela olhou para o céu e clamou ao Senhor Deus e falou: Deus, eu não aguento mais isso. E ela falou para o meu pai: eu estou falando com Deus, mas a sensação que eu tenho é que ele não me ouve. Porque eu peço, mas eu não sei o que acontece. E meu pai, naquela hora, afirmou para ela: ele ouve e ele vai responder a tua oração. E aí ela ficou assim com aquela resposta dele e pediu para ele aplicar uma injeção. Ele aplicou a injeção e ela foi para dentro de casa e conseguiu dormir. De manhã ela lembrou que ela tinha feito esse pedido a Deus. E ela falou para mim: pega a minha Bíblia. Eu era pequena, e aí eu fui lá, peguei a Bíblia dela, e aí ela abriu a Bíblia e ela leu um texto em Salmo 88 falando sobre uma tribulação, uma angústia. E ela falou para Deus: Deus, essa mulher, essa pessoa atribulada sou eu. Fala comigo, Senhor, para que eu não seja mais assim. E ela novamente fechou os olhos e fechou a Bíblia. E abriu a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e leu do versículo 12 ao 16, que fala sobre os apóstolos que vinham, chamavam o povo, e as pessoas vinham e as pessoas eram curadas.
Aí ela falou pro meu Isso pai. estimulou a fé dela. Ela falou, eu acho que Deus está falando comigo, que eu preciso Que procurar Deus minha cura cura. hoje. E ela falou, eu quero ir. Aí ele, quer ir aonde? Ela falou assim, eu ouvi umas amigas minhas me falarem que estão indo numa reunião, que tem uma pessoa, um médico, que oração. ora pelas pessoas, e aí uma reunião de oração, e eu quero ir lá na rua Doc Lobo. Sim. Aí meu pai falou assim, agora, como é que nós vamos? Nós não temos carro, as nossas finanças estão terríveis por causa da quantidade de medicamentos que nós compramos para você, não tenho dinheiro para pagar um táxi, e então minha mãe falou assim, Deus vai dar um jeito da gente ir nessa reunião. Aí veio um amigo visitar minha mãe logo no outro dia, e aí o amigo ofereceu, eu levo. Vocês querem ir lá, eu levo. Então chegaram lá, era uma segunda-feira, não é? Era uma segunda-feira. Até explicar ao nosso público, a nossa igreja, a Igreja Missionária Evangélica Maranata, ela nasceu dessa reunião de oração. Dr. Acioli Brito, um médico, ele teve assim uma experiência com Deus, um avivamento espiritual com Deus. Deus encheu ele da presença do Espírito Santo, não só ele, como a sua esposa também. E eles começaram a ter essa reunião de oração na casa dele mesmo, que era casa e consultório. Eles começaram a buscar a Deus e a orar com um grupo de 8 amigos só. Mas só que Deus começou a operar de uma maneira maravilhosa, que alguns pastores vieram ajudá-lo. Pastor Daniel Bonfim, pastor Antônio Elias, pastores até de denominações evangélicas diferentes. E essa pequena reunião de oração, de 8 pessoas orando, e profissionais liberais, ele médico, outros advogados, engenheiros, e essas pessoas buscando a Deus, tiveram realmente uma experiência com Deus e oravam e o Senhor curava. Não era um mérito deles, não era a Acioli que curava, ou Dona Zenilda, pastora Zenilda, era pessoas que criam no poder de Deus hoje, que oravam e o Senhor Jesus curava. Essa é uma característica até da nossa igreja, Zila, que não há esse endeusamento de figura humana nenhuma. O pastor pastor aquele líder, as pessoas veem a essa pessoa para serem curadas, como às vezes o povo se ilude achando que a bênção está naquela pessoa, mas não, a bênção vem do Senhor Jesus. Nós somos apenas assim instrumentos usados por Ele para orarmos uns pelos outros, como a Bíblia diz, orai uns pelos outros para serem sarados, serem curados. E foi justamente nessa reunião, né, da Maranata, no início da Maranata, digamos, há 46 anos, se eu não me engano, 47 anos. Essa reunião aconteceu, em que esses homens que buscavam a Deus, no caso você falou até que foi pastora Zenilda, que orou por ela. E aí, o que aconteceu com a sua mãe? Quando ela entrou, ela viu os pastores se preparando para iniciar a reunião, ficou sentadinha lá atrás, porque ela precisava sair para expectorar. E aí, então, o pastor começou a cantar louvores. Naquela época, música pastor Paulo César Brito, o pastor Paulo César Brito tocou no teclado. Estudante de medicina. No piano ele tocou, Deus é um Deus bom que atende às aflições, a poder de curar a milagres quando estende a sua forte mão. Que fez por mim, por você também fará. Basta apenas crer e você receberá. E ela guardou aquela música. E aí, o que aconteceu, pastora Claudete? Pastor Daniel Bonfim foi quem pregou naquela noite. E quando ele abriu a Bíblia, para ele basear a sua fala, ele abriu no mesmo texto que Deus tinha dado à minha mãe em casa.
Que Deus ainda é o Deus de que maravilhas. Deus é um Deus de maravilha, que os apóstolos estavam orando pelas pessoas, enfermos eram curados. E ela, quando ela viu ele lendo o mesmo texto bíblico que ela tinha lido em casa, ela falou para o meu pai, hoje é o dia da minha cura. Jesus vai me curar porque ele está vivo. Jesus está vivo hoje. Amém. E aí, o que aconteceu? Quando o pastor chamou os enfermos para virem à frente, mamãe não tinha condições de vir. E então, a pastora Zenilda, esposa da doutora Cioli, foi até a mamãe, orou no ouvido dela, e enquanto a pastora Zenilda orava, a sensação que ela tinha é que ela estava em cima de uma fogueira e que aquele fogo estava queimando ela todinha. Ela abriu os olhos para ver se não era verdade. E ela viu que realmente não tinha fogueira, era uma sensação que ela estava tendo. E naquele momento, aquele fogo veio queimando toda a enfermidade. E a minha mãe saiu de lá daquela reunião, expectorando tudo que os medicamentos não tinham conseguido tirar. Ela veio colocando tudo para fora, ela tinha 47 anos, hein? É. E sua mãe está com 90 anos. Mamãe faz 90 anos esse ano. Ou seja, ela foi realmente curada por Jesus. Curada. Os médicos atestaram isso? Atestaram, porque nem o coração dela, porque eles diziam que ela ia ficar com sequela, porque os medicamentos eram muito fortes, o coração já estava fraco. Ela não tinha problemas cardíacos, mamãe não tinha pressão alta. Depois disso, a vida renasceu para ela, né? A vida renasceu, continuou servindo a Deus, trabalhando muito à frente da Sociedade de Senhoras, da igreja, papai também. Nós fomos crescendo nesse meio. Isso foi motivo de injeção de fé na vida de todos nós como filhos, né? Os 4 filhos. E aí nós crescemos crendo que Deus é poderoso e que Jesus cura até hoje. Deus ainda faz sinais e maravilhas. E você, Deus veio com essa fé que você guardou no seu coração, que você tem, também acudiu você quando você não podia ter filhos. É verdade. Foi curada também. Eu não podia ter filhos, fui a uma reunião de oração e senti uma dor muito forte no momento em que oraram pela minha barriga. E aí, logo no mês seguinte, eu estava grávida. Depois veio o segundo filho, Samuel, que Deus usou o nosso pastor Richard para trazer uma palavra ao meu coração. E aí, então, eu engravidei do Samuel. Samuel era para nascer com síndrome de Down, porque eu fiz os exames e a translucência nucal mostrou que estava muito alterada. E aí, Deus curou Samuel no meu ventre. Samuel nasceu normal, sem nenhum problema. Que bom. Porque nós crescemos dentro de um lar crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Isso é uma bênção. É uma bênção. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Zila, eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo que devem estar passando por algum momento de enfermidade difícil. Nós temos visto hoje esse poder de Deus. Faça uma oração, você mesmo aí na sua casa. Se você estiver sozinho, ore sozinho mesmo. Peça a Deus, Senhor Jesus, me cura. Senhor Jesus, me dá fé. Fé nesse poder curador de Deus. Se tiver alguém junto com você, chame para orar junto. Ou se você precisar orar junto com alguém, telefone para nós. Você está vendo o telefone aí na telinha? Ligue para nós. Temos pessoas que vão orar por você. Venha visitar uma de nossas igrejas e no final da reunião chegue para o pastor e fale: eu gostaria que orassem por mim. Eu creio que Deus cura hoje também, porque assim como foi com a família da Zilá, pode ser também com a família de algum querido telespectador que nos assiste. Não é? Amém. Zila, muito obrigado por esse testemunho que coloca fé no nosso coração, no poder de Deus. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoe. Foi um prazer, Deus abençoe. E vocês continuem ligados, o programa não terminou. Você vai escutar uma mensagem sobre esse Jesus que te abençoa hoje. O poder é dele, não é de homem, não é de nomes desse homem ou daquele. O poder está em Jesus Cristo. Amém. Ele apenas tem misericórdia e usa as nossas orações. Por isso você pode orar você mesmo aí na sua casa. Mas continue ligado, o programa ainda tem uma mensagem. Olá, meu nome é Davi Silveira. Tenho tido o privilégio de há mais de 30 anos
está sendo pastor nessa igreja, Igreja Missionária Evangélica Maranata. E é um prazer estar com você nessa manhã. Eu tenho estado na rua Barão 873, fica ali na Praça Seca, Jacarepaguá, na Praça Seca, Rua Barão 873. Sempre aos domingos de manhã e às terças-feiras à noite, estamos lá louvando e adorando a Deus, e é óbvio, você será sempre bem-vindo. Eu quero compartilhar com você hoje uma pequena fala do Senhor Jesus, no conhecido Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus, ele diz uma série de coisas interessantes, mas uma delas ficou no meu coração e isso eu quero compartilhar com você hoje. Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, verso de número 4. O Senhor Jesus diz assim, ó: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Via de regra, nós atribuímos a fraqueza aos que choram, mas diante de Deus não. O Senhor Jesus prometeu que consolaria as pessoas que, porventura, viessem a chorar em sua presença. Mateus, capítulo de número 5. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, quer uma sugestão? Comece a colocar diante de Deus seus anseios, suas agonias, seus dramas, as suas lágrimas, porque o Senhor Jesus ainda tem hábito de consolar os que choram. Eu ainda acredito no poder das lágrimas. Acredito que Deus ainda atende ao clamor, não apenas da fala humana, mas da lágrima humana. Deus é capaz de ouvir as orações produzidas através das suas lágrimas. O Salmo de Davi, em um de seus salmos, ele disse assim: contaste os meus passos quando sofri perseguição, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Aí diz assim: não estão elas escritas no teu livro? A resposta óbvia é: as nossas lágrimas ainda escrevem no livro de Deus. É isto mesmo. As nossas lágrimas ainda escrevem no livro de Deus. Não estão elas escritas no teu livro? Sim. Você, mãe, que chora pelo seu filho, as suas lágrimas estão escrevendo no livro de Deus. Você, mulher, que chora pelo seu marido, as suas lágrimas escrevem no livro de Deus. Você, marido, que chora por sua esposa, as suas lágrimas escrevem no livro de Deus. Você, que chora pelo país, pela restauração financeira, social do país, as suas lágrimas escrevem no livro de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Sim, as nossas lágrimas ainda escrevem no livro de Deus. Lágrimas. Eu poderia falar de lágrimas de dores, lágrimas de saudades. Salmo 137 fala de lágrimas de saudades. Você pode ter saudades de alguém e chorar, e o Senhor Deus estará também enxugando as suas lágrimas de saudades. Você pode chorar por dor na alma, e o Senhor Deus, em nome de Jesus, estará enxugando as suas lágrimas, representando as suas dores. Você pode, em um momento tal da sua vida, não ter palavras suficientes para expressar a sua angústia, a sua dor, mas Deus entenderá certamente os motivos pelos quais você está chorando. Eu fico encantado quando no livro de Isaías, capítulo de número 38, tem uma experiência, tem um texto, uma experiência fantástica uma experiência registrada no livro de Isaías, capítulo 38. A experiência de Ezequias, rei Ezequias. Quem lê a Bíblia conhece logo a história de Ezequias, um rei que ficou enfermo, muito doente. O homem ficou mortalmente enfermo. E Deus, então, chama o profeta Isaías
eu costumo dizer, um profeta de envergadura do Antigo Testamento, profeta nada mais, nada menos que o profeta Isaías. E Deus como que tocando no ombro de Isaías, Isaías, vai lá, Isaías, e fala para Ezequias, Ezequias que está enfermo, está de cama, vai lá e diz a Ezequias, morrerás e não viverás. Eu não sei qual seria a minha reação se Deus, de uma forma contundente, falasse isso comigo, Davi, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E se Deus te dissesse isso? Coloque em ordem a tua casa nesta noite, porque morrerás e não viverás. Se de alguma forma Deus ministrasse isso ao seu coração, morrerás e não viverás, o que você faria? Eu fiquei pensando, o que eu faria? Quando Isaías dá a notícia a Ezequias, o texto sagrado diz que Ezequias virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Eu fico emocionado ao saber o que Ezequias fez diante de uma notícia ruim. O que geralmente fazemos diante de notícias ruins, perdemos o norte. Alguns cometem suicídio, outros ficam desesperados. O que você faria? O que eu faria? O que o rei fez depois da má notícia, o texto sagrado diz, ele virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Ele começa a chorar, chorar e chorar. No que chorava, ele ia colocando diante de Deus as lembranças dos momentos em que ele havia desfrutado na presença de Deus. Exemplo, tenho sido fiel a ti, tenho andado em tua presença, e orou e chorou. Apenas orou e chorou. Apenas orou e chorou. E Isaías já estava saindo da cidade. E Deus, mais uma vez, vai lá como que tocando no ombro de Isaías e diz o seguinte: Isaías, volta e diz a Ezequias duas coisas. Prestem atenção nas duas coisas que agora Deus está usando o profeta para falar a Ezequias. Primeira coisa, eu ouvi as tuas orações. Eu quero falar de você, eu quero falar para você de um Deus que ainda tem hábito de ouvir as nossas orações. Isaías vai lá e diz a Ezequias, ouvi as tuas orações. Eu creio num Deus que ainda é capaz de ouvir as nossas orações. Não um Deus inerte, um Deus morto, um Deus sem vida, não. Mas um Deus que é capaz de ouvir as nossas orações. Isaías vai lá e diz a Ezequias, ouvi as tuas orações. E a palavra de Deus não para aí. Isaías continua dizendo, eu vi as tuas lágrimas. Isaías vai lá e diz a Ezequias estas duas coisas. Ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Guarde isso no seu coração nesta manhã. Deus ainda é capaz de ouvir as tuas orações. Deus ainda é capaz de ver as tuas lágrimas. Eu tenho tido a experiência de perceber isto em minha vida, que Deus ainda ouve as minhas orações e Ele ainda enxuga as minhas lágrimas. Sou pastor há mais de 30 anos, 33 para ser exato, mas tenho também meus dramas enquanto homem, enquanto ser humano, enquanto pessoa, meus dramas existenciais, minhas agonias, também as tenho. Família muito grande, 10 irmãos, tem sempre alguém precisando de ajuda, de socorro. Eu tenho percebido isso, que Deus ainda ouve as minhas orações e Ele ainda vê as minhas lágrimas. Eu quero dizer isso para você nesta manhã. Nem tudo está perdido. Está diante de você um Deus que ainda ouve as tuas orações e que ainda enxuga as tuas lágrimas. Por isso eu quero incentivar você a não desistir, não pare. Não pare de orar pelo seu filho, não pare de orar pelo seu esposo, não pare de orar pela sua vida, pelo seu desemprego ou, quem sabe, sua enfermidade. Não pare de orar e não pare de chorar, porque as suas lágrimas
elas ainda mexem com o coração de Deus. Inclusive, existe uma convocação no livro de Oséias, capítulo 2, para ministros e sacerdotes. Chorem sacerdotes, chorem ministros no altar. Deus ainda convoca o seu povo para chorar diante dele. E a convocação nesta manhã, que Deus tem colocado no meu coração, é para que eu e você, para que nós continuemos a orar e a chorar diante dele. Certamente, ele estará ouvindo as nossas orações e enxugando as nossas lágrimas. E eu tenho certeza absoluta que ele há de recolher cada uma de nossas lágrimas e suprir cada uma de nossas necessidades. Quero terminar minha fala orando por você, intercedendo por você, chorando com você, porque o texto sagrado diz assim: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Mas no momento, eu quero apenas inclinar o meu coração e orar por você, chorar por você, para que de uma forma ou de outra o Senhor Jesus realize um milagre no seu coração. Meu Deus, conosco neste momento há centenas de pessoas cujos corações estão inclinados, cuja alma está inclinada, cujo choro tem sido patente diante de seus dramas e suas necessidades. Eu quero te pedir, na qualidade de servo teu, de ministro do Evangelho, não por minha causa, mas pelo que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Diante de nossa oração e de nossas lágrimas, realiza o milagre maior, meu Deus. É o meu desejo de oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você habitue-se a orar e a derramar lágrimas diante de Deus. Inclusive, nós temos à sua disposição alguns telefones que passam no rodapé da tela. Tenha certeza absoluta, são pessoas compromissadas com o reino de Deus. São pessoas que oraram em casa, choraram, se prepararam para atender a sua oração, para atender a sua necessidade, para orar diante de Deus, colocando diante de Deus as suas necessidades. Então pode ligar, que gente sincera, honesta, decente, compromissada com o reino de Deus, irá orar com você, por você, com todo amor e carinho. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Alguém me esperando no horizonte, de braços estendidos para mim. Ele vem correndo e logo me abraça, como um pai me aceita e me faz descansar. Não exijo ser um filho nesta casa, já não posso nem chamá-lo de meu pai. Deixa eu ser como um simples empregado, pois assim eu pelo menos viverei. Mas o Pai me abraça e se regozija, e uma roupa nova vem me dar. No meu dedo põe o anel da autoridade, como um filho ao seu lado faz ficar. Hoje ainda o Pai está no horizonte, de braços estendidos para você. Se você quiser voltar, ainda é tempo. Deus é Pai e Ele vai lhe receber. Se você quiser voltar, ainda é tempo. Deus é Pai e Ele vai lhe receber.
receber. Deus te abençoe.